Boa tarde. Boa tarde. Que Jesus abençoe a todos nós. O Espiritismo em nós. O importante não é o tempo que a gente está no Espiritismo. O importante é o tempo que o Espiritismo já está em nós. Porque Herculano Pires dizia, o problema é que muitos estão no Espiritismo, mas o Espiritismo não está em nós. Não adianta a gente querer moldar o Espiritismo, a nossa vida. A nossa vida tem que ser moldada ao Espiritismo. Por quê? Nós ainda possuímos imperfeições. O Espiritismo não tem. O que encontrar de imperfeição nele foi nós colocamos. Assim como o cristianismo. Se tiver alguma imperfeição no cristianismo, foi nós que colocamos. Erro de tradução, má fé, alguma coisinha. Mas não tem. Então, e nós espíritas, nós temos que ter a consciência do seguinte, da gente viver a realidade, viver o mundo real. Viver o mundo real não quer dizer que a gente não possa ser alegre, a gente não possa ser festivo, a gente não possa participar do mundo. Tem uma música que diz, o real e a fantasia se separam no final. E muitos de nós passam por lado de lá da vida, quando separa da fantasia, vê o real e pensava que era aquilo tudo e não era. O orgulho deixou que a gente pensasse que a gente já fosse o supra-sumo, e nenhum de nós ainda somos, né? Somos todos em crescimento. Os nossos irmãos que fazem mais trapulias por aí, invisíveis ou visíveis, eles ficam chateados quando a gente fala assim, nós estávamos numa reunião mediúnica, vê um espírito inferior, aí ele fala, e você é o quê? Aí a gente pode falar, vê um espírito ainda mais inferiorizado, que faz mais inferior, todos nós somos, verdade? Nós não somos espíritos superiores ainda, pelo menos eu não sou, gente. Se alguém já é, parabéns, me ajude a chegar lá, né? Então é bom que a gente saiba isso, para que a gente possa melhorar. O Espiritismo, ele nos incomoda, assim como o Evangelho. Tem que incomodar. Por quê? Porque nós ainda não seguimos o caminho do Evangelho. Então nos incomoda. E Jesus falou, não vim trazer a paz. Eu não vim trazer a espada. Porque ele sabia que nos incomodava. Por isso que muitos de nós, às vezes, se afastam do segmento religioso, porque começa a me incomodar. Porque eu vejo que eu tenho aquela deficiência, mas eu não tenho a coragem de modificar em mim aquela deficiência. E aí eu me afasto, porque ouvir toda hora nos incomoda. Mesma coisa, aquele que gosta de uma música de boa qualidade, assim, que use termos mais propícios, sonoridade, se botar uma música muito, assim, sem nenhuma criatividade, nenhuma riqueza musical, incomoda. Assim como aquele que não gosta de música, que gosta de música, não tem nenhuma riqueza musical, nenhuma harmonia, ele fica incomodado também com a música harmônica. Nós somos assim. Por isso que quando a gente chega num ambiente e fala assim, nossa, me senti tão mal lá, ou a gente já está melhor do que aquele ambiente, ou a gente está pior. Fui no centro espírita, me senti tão mal, aí tem coisa. Ou alguém está me chamando lá, não fica aí não, meu amigo, vem para cá, não vai lá não. Então, a gente tem que ver que é isso. E se sentir mal não quer dizer que nós já somos melhores. Depende da nossa vibração. Um dia uma pessoa, a gente estava numa casa espírita, aí uma pessoa perguntou assim, eu todas as vezes que eu almoço, e aí eu tiro minha soneca, na hora de voltar, na hora que eu acordo, eu custo voltar para o corpo. Só quando eu chego no trabalho que eu volto. Aí eu falei, olha, tem várias explicações, ninguém aqui tem bola de cristal para adivinhar, o espiritismo não tem adivinho. Eu falei, uma das hipóteses pode ser que você esteja num lugar agradável, está num lugar agradável em espírito, e na hora que acorda tem que voltar para a realidade, fica difícil. Aí eu falei com ela, lembre-se, agradável para você, não quer dizer que a gente estando num lugar agradável, esteja um lugar saudável, não é mesmo? Então agradável para mim, mas não quer dizer que aquele ambiente seja agradável. Não estou julgando ela. Eu falei, pensa disso, a gente pensa que já estava lá no céu, né? A gente estava lá no céu, já pisando nas estrelas, e aí, por isso que eu demoro a voltar para o corpo. Aí a gente fica muito dono da verdade. E não é assim que a coisa funciona, né? E nem a gente também tem que ficar analisando. Eu falei com ela que é uma das hipóteses. São várias, não é mesmo? A gente não tem também aí que ficar formulando, até porque não é a missão do Espiritismo. Kardec, no seu livro, seu livreto, que eles chamam, Espiritismo na sua expressão mais simples. Porque o Espiritismo é simplicidade. Quando a pessoa começa a falar uma palavra difícil, está querendo empolar, como fala, linguagem empolada. Espiritismo é pé no chão, assim como Deus. Por que os homens têm dificuldade de encontrar Deus? Porque Deus está nas coisas mais simples. Deus está na observação, nas coisas assim. A gente quer complexo, a gente quer fazer uma fórmula que ocupa todo esse quadro, mais quadro, mais quadro, mais quadro, para provar a existência de Deus. Não vai conseguir.
que Deus não é complexidade, apesar do universo ser complexo, não é mesmo? Quem para olhar essa engrenagem que tem no universo, e é tão interessante que tem certas, eu falo, a ciência ela vive com teorias e mudando, não que seja errado, mas de acordo com que a gente vai clareando a nossa visão, aquela teoria fica ultrapassada e surge outra. A única teoria que não foi quebrada até agora, teoria não, a única lei que não foi da gravidade, que ela é uma lei natural. Por quê? Eu estava lendo um dia desse, dizem que a luz está afastando da Terra, e a gente tem que o astro maior atrai o menor, mas ela não está indo para o Sol também, segundo eu li uma matéria séria. Ela está se afastando da Terra, mas não está indo em direção ao Sol, ele não sabe para onde ela está indo. Então já começa a ficar aquela questão que o maior atrai o menor. Então por isso que é teorias, tudo vai se mudando. Então eles enganaram a gente. Não, eu aprendi que eram 9 planetas do sistema solar, um dia desse já não é mais, aí já está aparecendo outro, daqui a pouco tem 20, 30, é de acordo com que a gente vai aumentando a nossa amplidão. Não é que ele esteja errado, esteja querendo enganar a gente, a nossa visão vai aumentando. Mesma coisa perante o Evangelho. Cada dia que a gente ouve uma coisa do Evangelho, a gente vai ficando mais experiente, passa por aquela observação. Às vezes na hora a gente não acredita, mas vivencia um fato daquele e utiliza aquela fórmula que está lá e dá certo. A gente acalma e fala: rapaz, não é que tem alguma coisa nisso? Tem alguma coisa, porque contra fatos não há argumentos, não é isso? Então Kardec, ele começa lá numa das questões que ele fala: o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens, dos seres. Não se deve procurar nele senão o que pode ajudar o progresso moral e intelectual. Não procure nele milagre, profecias, essas coisas. Procure o que pode ajudar nosso melhoramento moral e intelectual, principalmente moral. Nós desenvolvendo nosso moral, praticamente nós vamos buscar o intelectual imediatamente para melhorar. Então não adianta eu desenvolver só o meu intelecto, que o meu intelecto muito desenvolvido e a minha moral muito baixa, eu vou fazer bobagem com o meu conhecimento. Todos os homens aí que derramam sangue na terra, eles são muito inteligentes. Negar a inteligência deles, a gente pode não gostar deles, mas eles são inteligentes, porque eles têm uma perspicácia, ele põe a coisa no ar com facilidade, mas a moralidade ainda não chegou ao grau, aí a gente utiliza, e os espíritos formam isso, né? Muita intelectualidade, baixa moralidade, tende a fazer bobagem. Davi, mas eu conheço pessoas que são ateus, são muito inteligentes e não fazem bobagem, mas ele pode ser ateu aqui na terra, mas ele tem alguma moralidade dele, está além, independe. Tem muitas pessoas que dizem crentes em Deus e fazem um monte de coisa errada. E tem pessoas que se dizem ateu e só faz o bem. Então a gente também não deve se apegar a isso não. No momento certo, ele vai encontrar o Deus. De repente ele não encontrou porque o Deus que apresenta para ele não concebe no pensamento dele. A gente não pode confundir isso. E aquele homem ele é ateu. Às vezes é um camarada maravilhoso, aquele vizinho que ajuda todo mundo, socorre todo mundo. Aquele ali é religioso. Ele é até presidente do centro, mas nunca tem tempo para te ajudar. Cuidado. Deus sabe de cada um de nós, não precisa da gente julgar, não é mesmo? Não por o camarada dizer que você é ateu, que ele é um péssimo cidadão, porque o cidadão diz que não tem religião e sai de perto desse camarada, ele vai fazer coisa errada. Tem muita gente que tem religião fazendo coisa errada também. Então, não é isso, é a observação do ser que a gente tem que ter. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita os ensinamentos dados pelos espíritos. O que adianta eu acreditar no livro dos Espíritos e não aproveitar? O que adianta eu acreditar no Evangelho, ter debaixo do braço, ler na cabeceira e eu não me esforçar para aplicar aquilo que tem nele? Não é mesmo? Esforçar pelo menos. Deus vai ver o nosso esforço. Fique tranquilo. Se a gente está esforçando e não está conseguindo, Deus sabe o esforço que a gente está desenvolvendo ou não. Não preciso provar para ninguém aqui. Deus está vendo o nosso interior. Se realmente eu me esforço e não consigo, ainda não está no meu tempo, mas já está no caminho. Já está no nosso caminho, né? Então a gente tem que aproveitar esses ensinamentos. Por isso fala, o que adianta? Eu tenho 40 anos de espiritismo. E o que eu aproveitei disso? De repente um tem 2 anos, mas está aproveitando muito mais. Aproveitar a vida, meus amigos, não é a gente só passear de férias e não, aproveitar a vida é aproveitar o momento que nós estamos aqui para crescer. Porque para a gente fazer o bem, há que se ter uma ação. Para fazer o mal, basta uma opção. Olha que coisa. O mal para fazer é só não fazer nada. Já é o mal. Não fazer o bem já é o mal. Porque vai surgir a oportunidade de a gente fazer o bem, a gente não vai fazer, então já é o mal. Olha que interessante. O Espírito fala, para fazer o bem, há que se ter uma ação.
Eu tenho que deslocar, eu tenho que ter um esforço. E para fazer o mal, basta a opção. Tem uma pessoa que caiu na rua, não vou lá. Não, filho, não me socorri. Agora fazer o bem, eu tenho que ir lá levantar, procurar, tentar ligar para alguém, socorrer, olha só. Então, você vê que estagnado, a gente não veio para cá. Se Deus nos deu a locomoção, e aqueles que não podem, deu inteligência ao homem para que ele possa se locomover, auxiliar aquele que não pode, tem algum resultado disso. Se nos deu a fala, é para a gente se comunicar. Eu sou sistemático, eu não posso conversar com ninguém. Cuidado, cuidado. Com ninguém. Será que ninguém enquadra na sua conversa? Com certas pessoas, às vezes, não vale a pena, assim, no nosso pensamento, tá, gente? Mas lógico, vale a pena, mas não dá para a gente, às vezes, vai fazer até mal a gente não tem essa cristandade dentro de nós. Mas cuidado, se você não gosta de conversar com ninguém, cuidado, que na próxima pode faltar a fala. Pode faltar a fala. Porque são atributos que Deus pode bloquear para o nosso bem, não para o nosso castigo. Aí a gente vai valorizar como faz falta a fala. Não estou dizendo que quem nasceu sem a fala seja assim, tá? Cuidado, você falou lá, então eu sou uma pessoa que não tem, que é mudo, então é por isso. Não é assim não, gente. Tudo tem um objetivo. Pode ser um missionário, uma pessoa que pediu para vir assim e mostrar que ele pode viver e ser feliz, sem ter a fala. A gente tem que ter muito cuidado, senão pode haver um entendimento de que quem nasce com uma certa diferença é porque ele é devedor. Não é isso. Pode ser também, mas não é isso. Não é uma regra. Tem que ter muito cuidado com isso. O egoísmo e o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes. Vamos supor que essas mazelas são toda uma árvore. Se a gente for arrancando os galhos da árvore, ela não morre. Nós não vamos fazer isso, estou fazendo uma comparação. Mas se a gente arrancar também as hastes das imperfeições, uma hora ela acaba. Ela não tem, perde o oxigênio, não tem como, não é mesmo fazer ali a fotossíntese, ela vai ficar ruim. Então, nós temos que arrancar algumas árvores, está nem mandando arrancar todas, algumas, porque nós não temos ainda condições de arrancar todas. Mas quando a gente começa a arrancar uma, escolhe a mais fraquinha. Mais fraquinha. Essa aqui dá para mim. Aí ele arranca aquela haste, a gente vê que deu uma aliviada. Aí a gente já tem força para arrancar outra. A gente pega 5 quilos, pegou, deu para transportar, opa, agora eu vou tentar pegar 8. A gente transporta, daqui a pouco está transportando 20. É devagar. Não adianta ir muita sede ao pote, que vai fracassar, vai desanimar. Não é mesmo? Começa a correr, hoje eu vou correr 20 km, se nunca correu, vai chegar em casa todo dolorido, se não desmaiar lá no caminho. Tem que começar uma caminhada, depois acelerar a caminhada, e para a gente chegar lá. É tudo um treinamento, meus amigos. E tem como antídoto a caridade e a humildade, tá vendo? Como que a gente arranca isso? Substituindo. Não é isso? Como que a gente acaba com a fome? Se alimentando. Como que a gente acaba com ódio? Colocando amor. Como que a gente acaba como que a gente modifica o orgulho? Com a humildade. A gente vai substituindo, porque está tudo dentro de nós. Eu já falei uma vez aqui, a gente sempre fala, todos os atributos que Cristo tem, nós temos em nós. O que falta? Desenvolver. Ele não vem de fora, está dentro de mim. O amor está aqui, a bondade está aqui, em todos nós. Não vem de fora não, gente. Alguém vai dar uma dose de amor, vou beber, agora está bom. Pedi minha mãe, que a minha mãe é muito amorosa, vou beber uma dose do amor dela, vai injetar o sangue dela em mim, eu vou. Fosse assim, eu tenho o sangue dela, que a gente foi gerado, já era para ser cópia fiel, e a gente vê que não é. Geneticamente sim, mas o comportamento muitas vezes não. Então, a gente tem que, é devagar que a gente vai fazendo as coisas, paulatinamente, mas tem que se fazer. Não adianta só compreender e ficar, isso é só para fulano. Às vezes, uma obra maior é para aquela pessoa, mas nós podemos fazer a menor também. Não é mesmo? É igual na casa espírita. Às vezes dirigir uma casa espírita, gente, é muita responsabilidade. Não é porque ele é melhor do que a gente não. É uma dificuldade. Só quem dirige uma casa espírita sabe o peso que ele carrega. Não importa se ela tem 5 pessoas ali. Não importa se ela tem só uma pessoa, frequentador. O peso, não pode dizer assim, a carga que a gente tem sobre os ombros. Porque vem muita paulada. A gente conversava isso aqui agora. Vem muita paulada. Não é porque a gente está bom, não é para fazer a gente desanimar. É lógico que a gente sempre, o que acontece alguma coisa? Você sempre mira o mais forte naquele momento, porque enfraquecendo ele, você enfraquece os demais. E eles têm na cabeça deles que o dirigente da casa espírita, se você derrubar, você derruba toda a estrutura.
É igual um chefe de família ou uma chefe de família, né? Derrubou ali, se abala a estrutura. Então tem que ter é uma atividade muito grande. Então tem que ter coragem. Não é a coragem de enfrentar as pessoas no braço, não. É a coragem de perseverar. Perseverar. E muitas pessoas às vezes não conseguem. Segura e fala, nossa, eu fui entrar nisso, minha vida atrapalhou tudo. Atrapalha porque vem pedrada. E se vem pedrada do lado invisível, é porque você está fazendo a coisa certa. Porque os espíritos bons não jogam pedra na gente. Só os imperfeitos como nós que jogam pedra. Então você está fazendo alguma coisa correta. Então segura as pedradas, cria o escudo. Qual é o escudo das pedradas? O Evangelho, e tentar trilhar o caminho correto. Então ele fala aqui para nós, a crença no Espiritismo só é proveitosa para aquele que se pode dizer, hoje está melhor do que ontem, não é do que fulano, não do que ontem. A competição na melhora é comigo mesmo, a cada dia. Eu tenho que acordar, analisar minha vida e falar, hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Porque nós estamos aqui para isso. Mas não é aquela coisa desenfreada que vai me deixar triste, não. Errei. Vamos corrigir o erro, vamos continuar. Nossa, eu falei que eu não ia fazer mais isso e fiz. Pô, gente, se fosse fácil, nós já estávamos lá, junto do lado de Jesus, na perfeição. É difícil, mas não é impossível. E Jesus não enganou nenhum de nós. Leia o Evangelho, não tem uma... É tranquilo, você vai passar, vai ter tudo sereno para você. Ele só fala o seguinte, estarei ao teu lado, vos aliviarei. Não espere recompensa na terra, espere recompensa no céu. O que é o céu? O mundo espiritual. Então faz as coisas aqui. No início a gente faz o bem com medo de ir para um umbral, né? Então de chegar do outro lado. Aí depois a gente vai fazer por fazer. Esse é o ideal. Fazer o bem por fazer. Por se sentir bem de fazer o bem. E não esperando bônus horas, recompensa do outro lado da vida. Que isso aí vai vir. A gente pensa que Deus só nos lembra, só cobra da gente as coisas erradas que nós fizemos. Deus também lembra das coisas boas. Aí a gente até esqueceu também algo de bom que a gente fez. Quem esquece o erro, esquece também o bom. Tudo está na balança, tudo está equilibrado. A gente vê a André Luiz fazer essa narrativa. Uma senhora fala, lembra, apesar dele ser ranzinza lá no tratamento, aquelas pessoas que ele atendia, às vezes mesmo assim, meio seco, aquelas pessoas oravam por ele, quando soube que ele desencarnou. Ele recebia orações. Olha só como é que são as coisas. A importância que o homem atribui aos bens temporais, quer dizer, os bens transitórios da terra, está na razão inversa da sua fé na vida espiritual. Quanto mais agarrado a gente é coisa da terra, nós estamos na ordem inversa. Espírita, tem espírita que é agarrado? Tem. Nós somos como os outros seres, gente. Nós só recebemos às vezes mais informações. Nós não somos diferentes dos nossos irmãos do outro segmento. Lá também tem pessoas que fazem o bem integral. Aqui também tem pessoas que fazem o bem integral. Lá também tem pessoas que frequentam e vão embora. Aqui também, aqui estou falando, gente, movimentar, né? Aqui, então, isso não pense que nós somos melhores do que ele, não. Outra coisa, muito espírita desencarna e não sabe que desencarnou. Coitado de fulano, não sabe nada de espiritismo. Sabe quem vai saber que desencarnou? Sabe? O Rodolfo Valentino, um artista, ele não está lá no livro A Crise da Morte, ele, de Ernesto Pozano, se não me engano, ele não tem, ele era famoso aqui, ele desencarnou imediatamente, ele sabia que ele estava desencarnado. Quem começou a andar na rua, ele andava na rua, era glamour, lá na rua, mas ninguém via ele. Os encarnados não via. Ele falou, opa, tem alguma coisa errada aí, acabou. O real se separou da fantasia. O real e a fantasia se separam no final. Porque ele vivia uma vida fantasiosa. Não estou dizendo que ele seja mau caráter, nada disso. Ele vivia uma vida que não era a vida real, a vida de glamour. E nós não viemos aqui para ter uma vida de glamour, mas o sucesso o empurrou e ele se deixou levar. Como pode acontecer com qualquer um de nós. Nós estamos fazendo uma análise. Ninguém está julgando ele. Mas ele bota lá no livro. A maior decepção dele foi essa. De chegar do outro lado e não tinha aquele glamour que ele tinha como artista aqui na Terra, não é mesmo? E aí ele vai despertando aos poucos. Então a gente tem que estar ciente disso. As aflições na Terra são os remédios da alma. Como você me garante isso? Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas Davi, eu conheci uma senhora que ela viveu 90 anos, era só paulada, uma vida dura, nunca foi consolada. Jesus não prometeu consolo aqui na Terra. Não prometeu. Se vocês acharam, se achar alguém já deu isso aí, me mostra, que eu quero saber. Às vezes eu posso pensar que já li bastante, não li, mas não aconteceu. Não amontoeis tesouro na terra, amontoeis tesouro no céu. Mas o céu não precisa, que tesouro é esse? Boas ações.
E a gente já fazendo boas coisas, a gente já pode encontrar recompensa aqui sim, porque a gente se sente mais tranquilo, sono tranquilo. Muitas vezes o que nos tira o sono? As preocupações, as dívidas que a gente fez que não deveria, as brigas que a gente teve, o mal que a gente falou de uma pessoa. Chega de noite, a gente bota ali, a nossa consciência começa a refletir. E muitas vezes a gente dorme, sai espírito e vai continuar aquela briga com aquela pessoa. Rapaz, tive uma noite mal, deve ser por causa da briga de ontem. Não, porque a briga continuou. André Luiz relata isso. É porque a briga continuou. Eu não falei tudo que eu queria, dormi engasgado, me desprendo dali, vou encontro com o outro também que está desprezo, deve ser igual a mim também, casca grossa. Aí, nossa, que noite horrível, nossa, não descansa mesmo, porque o espírito não precisa descansar, o corpo precisa, mas ele está te mandando sensações para o corpo, você vai acordar cansado, exausto, e não sabe por quê, não é mesmo? E aí, a gente vai botar a culpa no outro, mas de repente partiu de minha iniciativa de procurar ele para a gente continuar a nossa contenda. Então vamos lá. Em vossas aflições, olha só, a coisa que poucos de nós fazemos, pelo menos as pessoas que eu converso, a gente debatendo dia a dia, assim, em vossas aflições, olhai abaixo de vós e não acima. Pensai naqueles que sofrem ainda mais que vós. Mas não, a gente vai, eu faço tanta coisa boa, aquele lá não faz nada, beleza que ele está lá. Tudo acontece de bom para ele, já está errado, se você fez pensando que vai, né? Outra coisa, gente, eu vi uma frase desse belíssima, que a gente pensa que a internet é uma ótima ferramenta, a gente faz o uso que a gente quer, não, estava na internet assim, é melhor chegar em casa cansado do trabalho, do que chegar em casa cansado de procurar trabalho. Não sei se alguém já passou por isso, mas é triste a gente ver aquele pai de família, ainda mais com essa crise que a gente atravessou, e sair e não ter o que dentro de casa, sair procurar para ele voltar com os bolsos vazios, e ele, graças a Deus, não tem coragem de roubar e de tirar do outro, ele volta para casa cabisbaixo. Então é melhor chegar em casa cansado, exalta aquele chefe chato, enjoado, que todos nós temos, nós também somos chatos e enjoados, e aí a gente, do que chegar, andar o dia inteiro procurar emprego e não encontrar, gente. A gente conhece gente assim, a gente conhece pessoas. Eu conheci um rapaz que durante a pandemia, ele era motorista, ele recebia um dinheiro do lanche, do almoço. O que ele fazia? Dificuldade, ele tomava um café com leite, um pão com manteiga, só, e o dinheiro ele guardava para comprar o leite para as filhas em casa. Então ele fez a parte dele. Hoje ele conseguiu um emprego, está muito bem, materialmente falando, a vida dele estabilizou. Mas a gente vê que houve o esforço dele. O garoto trabalhava, buscava tudo. Vai entregar pizza, mas eu entrego delivery, R$30 R$50 por noite. Eu pego por 45, 40, 30. Ele ia ficar parado mesmo. Ele não discutia só de 50, ele ia ficar parado e ele pegava por 30. Então, hoje ele conseguiu um emprego até mais ou menos estável, depende dele continuar, e ele está com a situação dele, graças a Deus, podendo levar os alimentos para os filhos dele. Mas ele esforçou, a gente viu esse esforço. Eu até chorei quando soube que ele arrumou esse emprego. E não é uma pessoa perfeita, não. Como todos nós, não é uma pessoa crítica não, só que ele esforçou. Ajuda-te que o céu te ajudará, não é mesmo? Então a gente ficou muito feliz do que aconteceu com ele. O homem é muitas vezes o artífice de sua própria felicidade neste mundo. Se ele voltar à fonte de seus infortúnios, verá que a maior parte deles são do resultado de sua imprevidência, do seu orgulho e avidez, e por conseguinte de sua infração às leis de Deus. A gente não gosta de ouvir isso aqui não, porque eu gosto de botar a culpa no outro. É o obsessor, os nossos irmãos do outro segmento, é o Satanás. Nunca eu. É o amiguinho que me levou, me chamou, mas eu fui porque eu quis. Tem que parar com essa história. O amiguinho me chamou, eu não queria fazer, mas ele me chamou. Quando a gente não quer, a gente não faz, porque Jesus falou, querer é poder. Então a gente faz porque é vontade. Davi, vão ali, estão dando injeção na testa, dói pra caramba, mas não vou nem por nada. Até as falas estão salvando vida, eu vou pensar 2 vezes. Agora, se me chamar para uma coisa que eu gosto, demorou. O jovem fala, demorou. Tem que ficar bonito, tem que ficar igual. Então, a gente faz porque ainda está dentro da gente aquilo ali. As coisas erradas, entendeu? A gente faz porque aquilo ainda faz bem para a gente. É lógico que vem para nos animar. Vem alguém para nos dar aquele empurrão, né? Aquele empurrão por moral ou imoral. E a gente acaba fazendo. Mas porque aquilo vive em nós ainda. E lá na questão 940 do Livro do Espírito, é interessante. Que essa questão passa batido. Tem umas questões do Livro do Espírito, todas elas são preciosíssimas, mas tem umas questões que a gente tem que começar a gravar. São poucas, não muito, mas tem umas que são primordiais. Essa 940,
os Espíritos falam para Kardec: não acrediteis que Deus vos obriga a conviver com aqueles que te maltratam. Ele fala que não acrediteis que Deus obriga a gente. Ah, Davi, mas no teu resgate tem. Mas a gente não é obrigado. A gente é obrigado a viver bem. A gente é obrigado a buscar harmonia. E muitas vezes aquele que está maltratando, não está nem escrito que eu tinha que morar com ele ou com ela. A gente forçou uma barra para a nossa previdência, nosso status. E essa pessoa eu vou unir força. Eu não vou conseguir ter grandes coisas com ela, eu vou ter carro, cara. Une. Aí o amor vem depois, né? O amor vem depois. Até parece que é amor, essa coisa, né, que a gente compra com dinheiro. O amor vem depois. Aí, às vezes, aí tem aquela relação infeliz, aí começa a culpar. Não, meu filho, o espiritismo é kármico. A gente tinha uma conta para acertar. Mas não está acertando. Não está acertando. Outra coisa belíssima que tem no Evangelho segundo o Espiritismo é muita coragem de Kardec escrever, né? Ele recebeu, não foi totalmente dele, alguma coisa, mas ele recebeu isso em 1862, né? O Evangelho. No livro dos médios, 64, 65, 64. Ele recebeu e colocava lá: o divórcio vem sacramentar aquilo que já de fato existe, porque o verdadeiro casamento não separa. Por isso que fala: Deus junta, o homem não separa. Que é verdade, mas juntou em afetividade. E o divórcio vem sacramentar. Eu nunca vi um casal estar bem, assim: vamos divorciar? Por que você divorciou? E a gente vivia tão bem que a gente enjoou. Era tão bem, mas era tão bom que vamos lá e divorciamos. Então, se não tem mais jeito, está naquela situação que está aquela degradando, se agredindo, não conseguiu resolver, não, você tem que ficar ali, você tem que cumprir sua missão. Não vai cumprir, não estou comendando ninguém aqui não, já estou falando que não vai cumprir. É ilusão. É para a gente viver em harmonia. Isso, harmonia não quer dizer que a gente tem que estar sempre de acordo com o que o outro faz ou fala, gente. Porque nós somos seres diferentes. Aliás, os inimigos nos ajudam mais do que os amigos, né? Porque os inimigos apontam em minha ferida. Você é muito orgulhoso, pô. Você é pedante. O amigo não fala, eu fico com medo de eu ficar com raiva dele. Ele não quer perder minha amizade. Então os inimigos ajudam muito mais, às vezes, do que os amigos. Você é snob, né? Você é isso, você é aquilo. E aí a gente não gosta mais no fundo. E quanto mais mexe com a gente, porque a gente é aquilo. Pode ter certeza. Se mexeu, porque a gente é aquilo. Mexeu na ferida. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele e aproximar-se dele e pôr-se em comunhão com ele. Gente, Jesus, Espírito puro, não abria mão da prece. Quando ele falava: eu estou em comunhão com o Pai, é o quê? Falando com o Pai através da prece. Quem somos nós? Ah, orei, então não adiantou nada. Claro, você pediu algo que não podia. Você pediu algo que não era merecido. Não vai receber mesmo, porque Deus não é caprichoso. Não vai receber, pediu algo que não merecia. E algo que você recebesse, você ia se perder novamente. Ah, Deus queria tanto arrumar um bom emprego, ter um ótimo. Aí daqui a pouco o emprego começa a ficar vaidoso, começa a ficar orgulhoso, pisa em todo mundo, vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá atrás. Então, de repente, está com seu empreguinho, dá para comprar o feijão com arroz, pagar o aluguel, a luz. Lógico, temos que sempre buscar melhor, até também material, tá? A gente está aqui para isso. Melhora moral e material. Quem não gosta do conforto? É proibido? Algumas vezes, tá bom? Não, mas saber que se aquilo não vem, por mais que você peça, se esforce, alguma coisa tem o seu bem. Deus não castiga, Deus não coloca a gente aqui por vingança. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Não é a quantidade, a complexidade de palavras, é a profundidade. E o que é profundidade? Eu não sei nem o que é isso. Profundidade é sentimento. Quando nós oramos o Pai Nosso, todos nós fazemos um acordo com Deus, mas a gente não cumpre. Perdoai aos meus inimigos, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Ofendeu a mim, vai ser um tempo para que sair da garganta, gente. Então, aí a gente quer que o Pai faça e coloca um acordo ali, a gente vai fazer. Aí ele não, aí a gente contempla, está vendo? Deus não deve ter me perdoado porque eu estou com um problema fulano. Não, porque eu pedi, ele me perdoa se eu perdoar. Mas eu não faço. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu pai estava doente, estava um esqueleto humano em cima da cama, que é assim que a gente fala mesmo. Pedi tanto a Deus para ele não morrer, ele morreu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que eu tenho que pedir a Deus? Para que meu pai tenha força, consiga suportar aqueles momentos, que ele consiga
ter um aprendizado naqueles momentos, e se for da vontade do Pai, que ele possa voltar para o nosso aconchego do lar. Não é mesmo? A gente fala que seja feita a vontade, fala tão bonito, Pai Nosso, fecha os olhinhos, aquela emoção, mas a gente não pensa nas palavras, não pensa na profundidade dessa oração que Jesus trouxe para nós. Então a gente tem que pensar, senão a gente fica mais que não, Pai Nosso, não é quantidade de palavras, é qualidade. E todo, não sabe fazer uma prece? Meu Deus, estou em dificuldade, me dá uma luz. Vai vir uma luz, não aquela que eu quero. Estou com a minha conta de luz atrasada, me ajuda, como vou fazer? Aí vem o vizinho, Davi, tem um negócio para levar ali para mim, coisa e tal. Ah, não posso não, eu tenho que arrumar um jeito de pagar minha conta. Ah, meu quintal ali está sujo. Ah, não posso não, tenho que arrumar um jeito de pagar minha conta, tem que sair atrás de dinheiro. Nós estamos batendo, de repente, o capim ali. Ah, não, só faça aí por R$100, a minha conta é 60. Faz por 60, paga a conta. Nós temos que começar a usar isso aqui. Às vezes é um momento de baixar o nosso orgulho. Não é a gente ser escravo, capacho dos outros não, mas é um momento de baixar um pouquinho o nosso orgulho, né? Que é uma das chagas que a gente carrega como humanidade, tá, gente? Certas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece, aquela prece longa. Tem gente que sabe fazer uma prece longa, bonita e profunda, não é proibido também não, tá, gente? Enquanto fecha os olhos para seus próprios defeitos, tá igual aquele moço lá no altar, né? Fazendo a prece, Deus me ajude, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, não sou igual a esse que está aí do lado aí, e o outro lá pedindo, Deus, eu ainda continuo errando, me ajuda, eu sou um pecador, eu não sou digno nem de entrar aqui. Quem tem mais mérito perante a Deus? Não é mesmo? E Jesus usa isso aí para exemplo para a gente também. Ele está se colocando ali, botando seus defeitos, pedindo a Deus força para ser livre daqui. Então nós espíritos temos que ser isso. A prece não muda os desígnios da providência. Não pensa que a prece vai mudar a gente para não passar por dificuldade. Vou fazer prece todo dia que eu não vou ter mais dificuldade na vida. Fantasia e o real. Não é assim. Ela nos dá força para superarmos obstáculos e para compreendermos problemas. Ela tem esse valor, mas não para mudar. Senão seria muito fácil. Eu faço um monte de bobagem, faço uma prece, pronto, mudou meu destino. Minha reencarnação está salva, porque eu fiz uma prece. Entendeu? Então ela não muda os desígnios da prece. Aquilo que a gente tem de passar, pode, a nossa conduta, que vai melhorar ou piorar a nossa estadia na Terra. Às vezes eu venho para passar um certo tipo de problema com 20 anos. Vamos ver, um problema grave de saúde. Aí às vezes a minha conduta na Terra vai fazer que esse problema só vá acontecer daqui a 50, quando eu tiver 60 anos. E às vezes mais brando, por quê? Eu já melhorei. Que o propósito da dor é nos melhorar e não nos punir. Não sou diferente? O propósito da dor é nos melhorar e não punir, mas a gente acha que é punição. E ela só vem quando é necessária. Está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ninguém gosta de dor, né? Então quem quer ser eleito de Deus? Todos nós somos seus eleitos. Então é uma bênção. Se é uma bênção, é para melhorar. Porque Deus, é o que Jesus fala, um pai não, quando o filho pede um pão, o pai não dá uma pedra. Quando pede um peixe, ele não dá uma serpente. Porque Deus faria isso com nós? Não é mesmo? Nós que somos seres imperfeitos, não fazemos isso. Por que Deus faria isso para nós? Não é assim que funciona. Não é mesmo? Cada um ora segundo suas convicções e o modo que acreditam mais conveniente, pois a forma não é nada, o pensamento é tudo. Tem pessoas de outros segmentos que sente tranquilo chegando perante o altar e orar. Qual o problema? Nós espíritas entendemos que é assim, não fazemos assim, mas é o nosso segmento. Eu posso criticar aquele que vai lá e se compenetra, às vezes até diante de uma imagem do santo. O que é um santo, gente? Nada mais é do que um espírito evoluído. Nós temos nosso santo no espiritismo também. Bezerra de Menezes, se nós tivéssemos canonização, ele seria um santo. Chico Xavier, a gente tem como santo. Tem gente pedindo coisas para ele. A gente pede, doutor Bezerra, me dá força, ajuda-me. A gente pede, a mesma coisa. Só que aqui não tem santificação, mas é irmãos que a gente sabe que passou pela terra e escreveu com letras bonitas a sua história. Então é quase que um santo. Por que eu vou criticar o outro? A gente também não tem os nossos admiradores? E muitos deles também. São Luís está aqui, no Evangelho, São Luís, Santo Agostinho, tudo aqui no Evangelho. Por que Kardec botou se a gente não é católico? Porque são irmãos que passaram com grandeza pela terra.
e ditaram mensagens belíssimas. O Evangelho segundo o Espiritismo praticamente foi sob a coordenação de São Luís, assim como o Livro dos Médiuns, Erasto, discípulo de Paulo. A gente vê ali que São Luís, não todos, mas a coordenação, a gente vê que é muita característica dele ali, muitas mensagens dele. E ele estava sempre presente na codificação. Entendeu? Então é por isso que a gente fala, não temos que questionar. É o envolvimento que a pessoa precisa. É igual a questão do finados. Nós não precisamos, não sentimos a necessidade de ir ao cemitério. Mas tem pessoas que sim. E se pedir para que eu leve lá, eu vou e levo. E fico lá, tranquilinho, esperando a pessoa fazer a sua comunhão com o seu ente querido, que muitas vezes está ali naquele dia. Kardec fala isso. Os espíritos muitas vezes estão ali esperando aquela, que às vezes é o único dia que eles recebem uma prece. Quem morreu a gente lembra do finado, na missa, que é a missa de sétimo dia, missa de meio de ano, e o finado. Então ele está ali que ele vai estar próximo. A gente para um tempinho, esses dias não foram criados à toa. A gente para um tempinho pelo menos se dedicar, não é de ficar chorando, né? Dedicar aquela pessoa. Né? As pessoas vão lá, limpam os túmulos, embelezam, pelo menos manda alguma harmonia para aquele ser. Se ele já está bem, ele vai ficar melhor. E se ele não estiver bem, vai dar uma melhorada. Olha que tudo tem um encaixezinho, já viu? Não é nada na ignorância. Não pode. A gente não cultua. Mas qual o problema das pessoas? É deles. Ele está fazendo bem, está se melhorando? Ótimo. Então cada um, Kardec fala, cada um conforme suas convicções, conforme sua fé. Olha que beleza do codificador. Não tinha esse negócio, ore, mas tem que ser que nem o Espírito, senão você não está salvo, não. O que Kardec fala? Fora da caridade não há salvação, e não fora da religião. Tem muita gente que nem religioso que vai ser salvo, no sentido de que chegar numa condição melhor do outro lado da vida, tá? A fortuna é uma prova mais arriscada que a miséria, porque é uma tentação para o abuso e os excessos, porque é mais fácil, é mais difícil ser moderado do que ser resignado. Gente, a fortuna, todo mundo acredita que é mais fácil um rico, um camelo passar, aquela corda passar pelo buraco da agulha, que o rico no reino do céu. Acho que todos que se diz cristão acreditam nessa passagem que Jesus fala para nós, não acredita? Mas você passa na porta da casa do loteiro em dezembro, está lotado de gente querendo ser rico. A gente é estranho, gente. A gente é estranho. A gente sabe que a riqueza é uma missão difícil. Uma hora nós vamos ter que pegar essa bola. Mas a gente vai para lá buscar e depois busca. Desce ladeira abaixo. Não, deixa na hora que Deus. Não estou falando ninguém contra jogo, não, cada um faz o que quer da vida. Mas deixa na hora certa que Ele vai me dar essa prova. Que ela é difícil, gente. Não é possível, é uma prova difícil. Está aqui, o Espiritismo volta a tocar, Jesus fala, tudo que Jesus falou ali é o essencial para nós. Tem muita coisa que ele poderia falar, mas não seria, ele falou tudo que precisa para a gente melhorar naquele momento, senão ele falaria, escreveria, ficaria um tempão escrevendo, os apóstolos escrevendo coisas para a gente, mas está ali, e a gente vai lá para a fila, ainda mais a Mega Sena acumulada, a gente fica lá sonhando com aquilo ali. Será que aquilo não vai fazer a gente mesmo? Então eu fico pensando assim, eu não tenho costume de jogo, mas já tive, não tenho não critico quem tem, cada um, mas a gente vai buscar a fortuna, depois pode se descer ladeira abaixo com ela, e aí a gente fala, aí vamos falar, doutora, meu filho, eu falei para você, não vai se meter nesse negócio, não é a sua hora ainda, fique na terra, passe um pouquinho mais de dificuldade, experimente, crie experiência, mas a gente vai lá, né, que tem de muitos de nós faz ainda tem aquela frase antiga, aquela bendita frase, o dinheiro não traz a felicidade, não quer? Ele compra, não é isso? Quem já não ouviu isso, não é mais antigo, já ouviu isso, né? O dinheiro não traz, ele compra a felicidade, compra nada, gente. Felicidade é um troço muito mais profundo. Felicidade é coisa muito mais profunda do que isso. A gente, ilusão e o real. A caridade é a lei suprema do Cristo. Amai uns aos outros como irmãos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Perdoai os vossos inimigos. Não façais a outro que não gostaria que vos faça. Tudo isso se resume numa palavra, caridade. O que é caridade? Como entendia Jesus? Kardec pergunta lá na questão 886. A gente grava essas questões, né, que elas são chaves. A gente sabe tudo. Não. E o cara falou, não vai saber tudo, não, sabe não. A gente tem que ler. Como dizer, igual... O Evangelho é igual o Código Penal, tem que consultar para ele saber. Porque o dia que eu souber tudo dele, eu já não vou estar aqui com vocês mais. Aí nós vamos estar missionários, só vem, né? Só lá governando, não mal vindo, só mesmo por missão. Não é o nosso caso, de nenhum de nós, mas chegaremos lá também. Então, a caridade, como entendia Jesus, Kardec pergunta aos espíritos, era o quê? Benevolência, indulgência e perdão. É os 3 itens da caridade.
Se a gente conseguir esses três aí, acabou. A gente está aqui já com a lei de Deus, a gente está pronto, preparado para receber missões maiores. Caridade por pensamento. Podemos? Eu não consigo, Davi, não tenho mais força física. Faça o pensamento, faça uma prece, principalmente por aquele que está cometendo crime. Ele precisa mais do que aquele que sofreu. Me desculpe, mas é verdade. E a gente não tem muita coragem. A gente faz para aquele que sofreu a ação, mas para aquele que fez, é difícil, gente. Engasga, o pensamento vai ser que ele está traindo, né, a sociedade. Se você falar assim na rua, até te batem. Quê? Camarada, acabou. Você vai fazer prece? Não existe isso. Está maluco. Por isso que eu não frequento aquele negócio que vocês frequentam lá. Deixou todo mundo maluco. Então, principalmente para aquele que cometeu o ato brutal. Ele necessita, primeiro, para começar a mudar, já em vida, as vibrações dele. E outra, vai ter um futuro difícil, né? Caridoso por palavras. Educação não faz mal a ninguém. Não é mesmo? Gentileza gera gentileza, não faz mal a ninguém. E caridoso por ações. Tem vigor físico, tem força, tem disposição, vamos fazer. Mas eu não tenho dinheiro. Eu conheço uma pessoa que não tem condições muito boas, mas ela une os necessitados, e aí um grupo auxilia ela monetariamente, que ele precisa de comprar as coisas, e ela faz a interligação, ela faz o cadastro, ela também ajuda, mas ela não pode ajudar todo mundo. Ela une a ideia, e nós brasileiros temos sim vontade de ajudar, mas a gente é tímido, a gente não quer ir lá se envolver. Aí sabe que ela tem um trabalho sério, não é vinculado a nada, ela é espírita, mas o trabalho é vinculado a ela mesma, mas a grande maioria, ela toda é espírita, que ajuda. Tudo não, a grande maioria é espírita, e ela faz a caridade, e não leva a bandeira, apenas a gente sabe que ela centraliza ali as ações, ela tem um cadastro comando todo mundo. Uma pessoa comprou um fogão, ela já tem um cadastro, apareceu um fogão, quase que eu falei o nome dela, apareceu um fogão aqui, aí a gente liga para ela, já liga, peraí, que o fogão está em casa, aí vai, a gente, rapidinho. E ela não poderia ficar comprando tudo, todo mundo precisa, então ela tem um caderno. E outra coisa, o caderno ela atende por ordem de chegada. A não ser que aquele fale assim, não precisa, não dá para fulano, porque ele precisa mais que eu tenho. Sabia que tem entre eles? Aí você vai levar um negócio, meu filho, eu preciso sim, mas ali o vizinho precisa mais que eu, que o dele nem tem, eu ainda tenho que o meu velhinho. Bonito, gente, bonito. É sinal que o egoísmo já está começando a sair daquele corpo, não é mesmo? O pobre que divide seu pedaço de pão com o mais pobre que ele, é mais caridoso e tem mais mérito aos olhos de Deus do que o que dá o que lhe é supérfluo, sem privar de nada. Já está bom, porque tem gente que não supérfluo, tá, mas a caridade é igual a oração, não está na quantidade, está na qualidade. Então, todos são iguais perante Deus, sim, porque a caridade está ao alcance de todos. A caridade está ao alcance de todos. Não há um ser que não possa fazer a caridade. Baseado nesses três princípios aqui que a gente falou: pensamentos, palavras e ações. Não é mesmo? Então não há um ser. Aquele que nutre contra seu próximo sentimentos, olha o espírito, de animosidade, ódio, ciúme, rancor, falta de caridade, ele mente, Kardec falando, não Davi não, tá gente, é Kardec. Pode ir lá no, como é que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, que vai estar lá, questão que ele toca em 58. Então, se diz cristão, ele mente se diz cristão e ofende a Deus, não é mesmo? Então, se ele se diz cristão, alimenta isso tudo, é lógico, gente, nós não conseguimos ser agradável com todos, não conseguimos suportar todos, nós não conseguimos, tem pessoas que nos fazem mal. Se tem alguém que já passou por isso, ótimo, parabéns, mas tem pessoas que a gente não consegue ficar perto, mas nós não temos que nutrir ódio, rancor, mal. Se eu chego perto dele e vai me fazer mal, eu tenho que me afastar para mudar aquele pensamento, mesmo? Se eu quero largar da bebida, eu tenho que largar, ficar longe da garrafa. Senão, então se eu ficar vendo a pessoa todo dia, vai me nutrindo mais, então eu me afasto mais para quê? Para se alimentar de outras coisas, mas eu não posso ficar de rancor com isso. Então é um exercício que a gente tem que fazer e nos chama a atenção. Olha só, para a gente terminar, com o egoísmo, os homens estão em luta perpétua. Egoísmo. E com a caridade estaremos em paz. Aí nós vamos lembrar, lá na questão 913, a gente sabe, todo mundo que frequenta o Espiritismo sabe que as duas maiores chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Lá na questão 785, essa também eu gravei, tá gente? O cara sabe tudo não, essa eu gravei.
Aí, na questão 913, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual o mais radical? Qual o pior deles? O que está enraizado, radical de raiz, está lá no cérebro? O egoísmo. Dele deriva todos os males. Então, já mostrou para nós o que nós temos que combater: o egoísmo. E dele, se eu te enfraquecer, o restante tudo fica doente. Então, mas eu tenho que me achar egoísta, porque se eu não me achar egoísta, ninguém me convence, nem Deus, porque nós temos livre-arbítrio, não é mesmo? Então eu tenho que me achar. Então por isso que o Evangelho vem para nos incomodar. Cada vez que a gente lê, não, isso é muito difícil de fazer, não dá não, isso aí está me atrapalhando. A gente já viu pessoas que frequentavam a doutrina espírita, saiu, e aí ele passa para gente na rua, fica desconfortável. A gente vai perguntar, né? Eu acho que eles falam que a gente é frio, né? A gente vai perguntar. Aí uma hora ele não aguenta, a gente diz: fulano, eu até gostei de ir lá na sua casa. Ele fala assim, lá na roça, vai fazer: eu até gostei de ir lá na sua casa, mas, rapaz, aquilo tem me atrapalhado, tem mudado muito minha vida, afastado dos amigos, né? O Rodrigo lá a gente fez um estudo online, o Rodrigo lá do Rio de Luz, ele falou uma coisa: quando a gente, como é que ele vai te incomodar? Quando a gente está num local que a gente não pode demonstrar nossas virtudes, as poucas que nós temos, é sinal que aquele lugar já não serve mais para a gente. Nós não somos, mas não serve mais. Um lugar que está todo mundo falando de uma pessoa, você fala: gente, por que nós estamos falando mal? Se eu falar isso, eu vou ficar diferente. Então aquele local vai saindo de fininho, vamos passando, como diz o francês lá, e aquele lugar já não serve mais, é o termômetro. A vida vai dando um sinalzinho para a gente. Meus irmãos, esse era o assunto para a noite de hoje. Nós temos que buscar nos enquadrar isso se a gente quer realmente melhorar como espírita. E Kardec, que bota um roteiro, tem outros roteiros, nada mais é do que ele pegou ali do Evangelho e deu uma clareada para nós. Então, aqui não tem ninguém fazendo julgamento de ninguém, porque todos nós estamos no mesmo barco, sabe? Um sabe remar um pouquinho melhor, mas todos nós remamos mal. E a nossa canoa, todos nós estamos furinhos na nossa canoa. Se ele não ficar jogando água para fora, ele vai acabar afundando. Então, ninguém aqui é dono da verdade. Mas o que a gente está trazendo aqui é uma verdade, porque ela não é minha, ela é do Cristo. Então, é o caminho. Se a gente quer seguir, ótimo. Se a gente não quer seguir, a vida continua também. Só que depois a gente não pode reclamar das dificuldades, porque virão, certamente, se a gente não está fazendo a lição de casa. Então, cada um faz a sua retrospectiva. Muito obrigado, que tenhamos um resto de domingo excelente e uma boa semana. Até a próxima.